O tratamento do câncer de pulmão tem apresentado várias novidades. Tivemos recentemente no Brasil a aprovação de algumas drogas já utilizadas no exterior, entre elas o afatinib e o crizotinib, inibidores de tirosina quinase, tanto do EGFR e o crizotinib do ALK, e mais recentemente a esperada aprovação do primeiro agente imunoterápico no câncer de pulmão, o nivolumab. Certamente teremos mais aprovações no futuro no país, o pembrolizumab também deve ser aprovado em breve. Estou aqui com o Rogério Lilienthal, ele é diretor do Centro de Oncologia de Yale e professor associado também da Universidade de Yale nos Estados Unidos, para falar para a gente sobre a imunoterapia, a experiência americana e o que ele tem visto presente e futuro com relação à imunoterapia do câncer de pulmão de não pequenas células. Rogério, bem-vindo. Obrigado, Marcelo. O que nós temos de novidades agora no Brasil e vocês já com experiência ampla lá fora? Acho que, em primeiro lugar, isso é uma enorme conquista para os pacientes no Brasil, né? Finalmente poder ter acesso a esses tratamentos que têm um benefício enorme e prolongam a sobrevida de pacientes comparados com outras alternativas, é um avanço super importante não só para os médicos, né, mas principalmente para os pacientes. Eu acho que, com relação à imunoterapia, é uma fase, uma era diferente do tratamento de câncer realmente, né? Uma era que também, assim como as outras, mudanças fundamentais no tratamento tiveram uma evolução longa, né? Ou seja, foram 20 ou 30 anos de investigação laboratorial e clínica até que a gente pudesse chegar no momento em que um determinado tratamento faz uma diferença na vida de pacientes com câncer de pulmão. Então, eu acho que isso vai transformar a maneira pela qual a gente trata os pacientes e vai adicionar aos tratamentos que já existem, né, com relação ao prognóstico e qualidade de vida. Na prática, com a aprovação do nivolumab, a gente está falando de uma nova droga no tratamento de segunda linha após pacientes que receberam quimioterapia baseada em platina. Uhum. Os ganhos em sobrevida são consistentes e em taxa de resposta também. Como é que você vê esses ganhos na prática? Então, tanto em pacientes com tumores escamosos quanto em pacientes com outras histologias, adenocarcinoma e as outras, a diferença, na verdade, é bastante consistente quando o agente, o nivolumab, foi comparado com um agente de segunda linha, por exemplo, nesse caso, o docetaxel, né? Então, uma diferença de 3 meses, né? Num caso, a sobrevida no escamoso, por exemplo, mudou de 6 para 9 meses, e no caso do adenocarcinoma e dos outros tipos, foi de 9 para 12 meses aproximadamente. A mesma diferença absoluta, né? Mostrando que isso é uma diferença que não só é estatisticamente significativa, mas clinicamente importante, né, para os pacientes. Acho que outro aspecto importante da imunoterapia, comparado com os outros tratamentos disponíveis, é de que a imunoterapia, em geral, tem um perfil de toxicidade bastante favorável, né? A maioria dos pacientes não vai ter uma reação adversa ao tratamento, né? Existem, no entanto, certas toxicidades, especialmente, obviamente, relacionadas ao sistema imunológico, né, que o clínico precisa estar atento, né? Endocrinopatias, por exemplo, que em geral são leves e fáceis de manejar, né? Problemas renais em algumas ocasiões. Acho que problemas gastrointestinais são frequentes, colite, também essas em algumas ocasiões, não, essas toxicidades podem se complicar. Aqui a gente tem uma preocupação maior, porque ela tende a ser mais grave quando acontece, é a pneumonite, mas ela acontece realmente em uma percentagem pequena dos pacientes, aproximadamente 2 a 3% dos pacientes tratados com imunoterapia. Então, em geral, é um perfil de toxicidade bastante favorável, especialmente se comparada às drogas convencionais de quimioterapia. Então, ganho em sobrevida, ganho em taxa de resposta,
menor toxicidade, os números, né, mostram, o oncologista está habituado a lidar com a toxicidade da quimioterapia, hematológica, a neuropatia e a fadiga, e a gente tem visto isso que você comentou, que a toxicidade é menor e em geral, melhor até tolerada e mais facilmente tratada para a imunoterapia quando comparado com a quimioterapia. Hoje nós temos esse panorama. E futuro? Vem para a primeira linha, comparado com quimioterapia, mais combinações? Como é que você vê o futuro da imunoterapia? Eu acho que são esses dois futuros imediatos, digamos assim, né? O primeiro é que os estudos testando a imunoterapia em primeira linha, né, alguns já completados, na verdade, devem sair os resultados em futuro breve, eu diria. Então existe uma chance grande de que essas drogas possam vir a ser utilizadas em primeira linha, né? Até talvez em combinação com quimioterapia. Isso a gente vai saber, eu acredito, como eu disse, em futuro breve. Isso vai mudar ainda mais radicalmente a maneira como a gente trata os pacientes. E o que a gente está vendo também, com um desenvolvimento muito rápido, são as combinações das drogas de imunoterapia e combinações de drogas de imunoterapia com outras manipulações do sistema imunológico. Então, eu acredito que essa revolução, né, do tratamento imunológico realmente não só chegou para ficar, mas a gente está vendo só o começo, né, de todo esse balanço entre o sistema imunológico, né, e a célula tumoral. A gente agora está começando a aprender, né, esse equilíbrio, né, digamos assim. E eu acho que a gente vai acabar nos próximos 2, 3, 5 anos, aprendendo outros mecanismos, né, em que a gente pode manipular o sistema imune de uma forma favorável. Rogério, obrigado pela sua expertise, é um prazer estar sempre falando com você, aprendendo, ainda mais no grupo que você trabalha há tantos anos e trazendo essas novidades para o Brasil. E agora, sem dúvida, a gente espera poder ajudar os pacientes e aprender juntos e poder desenvolver protocolos juntos aqui no Brasil com imunoterapia, seja em câncer de pulmão, como a gente comentou, recentemente aprovado, seja em outras patologias que certamente o leque está se abrindo para imunoterapia no tratamento do câncer.